Durante anos, a gente assistiu Largados e Pelados com uma única certeza absoluta: a sobrevivência de todos dependia, acima de tudo, da cooperação. Sempre existiu uma regra de coletividade: trabalhem juntos, somem esforços para chegarem juntos ao final do desafio. Só que um dia, tudo mudou. Quando a Discovery anunciou a competição, ou Last One Standing, eles jogaram essa regra de ouro de cooperação mútua no lixo. Colocaram 12 das maiores lendas da história do programa, $100 mil em dinheiro vivo e uma nova premissa: nesse jogo é cada um por si. Muita gente achou que o vencedor seria o melhor caçador, ou talvez o especialista mais técnico, cheio de experiência, mas o que a gente viu na primeira temporada foi uma aula de estratégia social que pegou todo mundo de surpresa. Hoje, nós vamos dissecar a jornada do Woz. Vamos entender como é que esse gigante australiano, ex-jogador de rugby e militar, usou a diplomacia como arma, manipulou o jogo mental e se tornou o primeiro grande campeão da história da franquia de A Competição dos Largados e Pelados. Será que ele mereceu? Ou será que a estratégia dele foi apenas preguiça, como muitos críticos disseram aí pela internet? Nós vamos analisar isso agora. Para entender como é que o Woz venceu, primeiro a gente precisa entender quem ele é. Diferente de outros participantes que são lobos solitários ou instrutores de sobrevivência raiz, o Woz vem de um background de disciplina e time. Mas por que isso importa? Porque rugby não é só força bruta. É sobre proteger a posse de bola e avançar em bloco. E o serviço militar ensina resistência mental e hierarquia. Quando o Woz chegou na África do Sul para a competição, ele já tinha uma reputação. Ele sempre foi o cara legal, gente boa, o parceiro confiável. E, meus amigos, ele usou essa imagem como a camuflagem perfeita. Enquanto todo mundo estava com hiperfoco no Matt como grande vencedor, como grande provedor de comida, ou um foco para o Jeff como grande vilão estratégico, o Woz operava nas sombras, construindo a base que o levaria até o final. Vamos falar agora sobre o elefante branco na sala, o fator Jeff. É para isso que eu vivo! Não tem como contar a história da vitória do Woz sem falar do Jeff. Desde o primeiro dia, o Jeff deixou claro que estava ali apenas pelos $100 mil. Ele tentou monopolizar os itens, tentou trocar facas por comida, tentou jogar o jogo capitalista ali no meio do mato. O Woz percebeu rapidamente que não precisava ser melhor que o Jeff na caça, ou na pesca, ou na estratégia. Ele só precisava garantir que o grupo inteiro odiasse o estilo de jogo do Jeff. O Woz se posicionou como a voz da moralidade. Ele criou uma narrativa de que eram nós todos contra ele. E ao fazer isso, ele garantiu que ninguém compartilhasse comida com o Jeff, enfraquecendo o maior concorrente dia após dia, sem precisar gastar uma única caloria brigando fisicamente. E isso foi xadrez puro, checkmate. Mas aqui entra a grande polêmica, e eu quero saber a opinião de vocês no comentário depois. Muita gente criticou o Woz durante a temporada. Apelidaram ele de dorminhoco, diziam que enquanto Gary corria atrás de Mel, enquanto o Matt caçava, enquanto Jeff estava lá nas suas estratégias de manipulação, o Woz passava o dia inteiro deitado na cabana ou tomando banho de rio. Mas vamos analisar friamente? Isso é uma competição de eliminação. O objetivo não é ser o mais produtivo, o objetivo não é ser o mais bonzinho de todos. O objetivo é ser o último sobrevivente. Na biologia, a gente aprende que sobrevivência é sobre conservação de energia. O Woz entendeu perfeitamente que cada caloria que ele gastasse procurando um item que talvez ele nem fosse encontrar era um passo mais perto da sua própria desistência. Então ele adotou a estratégia do tanque de guerra. Ficou parado, economizou combustível e deixou os outros participantes se desgastando, correndo de um lado para o outro. Foi preguiça? Talvez foi um pouco sim. Foi genial? Com certeza. Enquanto os competidores mais ativos começaram a perder massa muscular e clareza mental, o Woz não. Chegou na reta final forte,
lúcido e pronto para o esforço físico quando ele realmente importava, nas provas de eliminação. E o jogo virou de verdade quando as eliminações começaram a ficar sérias. Vimos, por exemplo, lendas caindo como a Chenny, que desistiu por causa do frio. Ou então o Matt, que saiu por causa de uma lesão na perna que, convenhamos, foi agravada pelo esforço excessivo de tentar carregar o time inteiro nas costas e de mostrar que era o bonzão, o produtivo. De repente, o Oz se viu na reta final. E olha a ironia do destino. O principal adversário dele na prova final de fogo não foi o arqui-inimigo dele, o Jeff. Foi o Dan Link. O Dan era o protegido do Oz. Eles comeram juntos, dormiram lado a lado, criticaram o Jeff juntos. O Oz foi quase um pai ou um irmão mais velho pro Dan. Durante a temporada quase inteira eles ficaram juntos. E agora, na final, era um contra o outro. Apenas um vai levar o prêmio e o título do último sobrevivente. A prova final de fazer fogo é o grande equalizador de largados e pelados. Não importa o quanto você é forte, se você entrar em pânico, a faísca simplesmente não pega. Nesse momento, vimos a diferença entre o aluno e o mestre. O Dan estava nervoso, ansioso, afobado. Já o Oz entrou em modo militar. Foco total, respiração controlada. As imagens mostram ele conversando consigo mesmo, mantendo a calma enquanto as horas passavam e o fogo não pegava. Toda a resistência física que ele guardou, entre aspas, dormindo a temporada inteira, que eu vou chamar de se preservando a temporada inteira, ele usou ali, soprando a brasa e fazendo o fogo iniciar. E quando aquela chama subiu, foi a consagração de um estilo de jogo. O Oz provou que, em uma competição de sobrevivência moderna, a inteligência emocional vale tanto quanto a habilidade de caçar. O Oz não venceu sendo o lobo solitário, ele venceu sendo líder da alcateia, que o protegeu até o final, e tendo a energia reservada para dar o bote no último segundo. Resultado, ele saiu com os $100 mil e título de o primeiro vencedor e, curiosamente, manteve a amizade com quase todos, exceto talvez com o Jeff. Mas acredito que ele deve ser amigo do Jeff também. E você? Acha que o jogo social do Oz foi justo ou ele manipulou os outros participantes para fazerem o trabalho sujo? A verdade é que Largados e Pelados, a competição, mudou o formato do programa, e o Oz aproveitou a regra da convivência coletiva como uma arma legítima para ser o vencedor da primeira temporada. Se você curtiu essa análise, não esqueça de deixar o like, é muito importante. No próximo vídeo, a gente vai falar da segunda temporada e de como o Dan Link aprendeu com essa derrota anterior para voltar e tentar a glória do primeiro lugar. Eu sou o Narx, esse é o canal Iconator, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Você também está com saudades dos vídeos do canal Iconator? Pois é, infelizmente tá difícil de postar vídeos completos por aqui, mas a comunidade de apoiadores tem acesso liberado a tudinho. Se quiser saber mais informações, é só me chamar nesse número de WhatsApp que tá aparecendo na tela. Inclusive estou disponível agora, me chama lá, que eu tô te aguardando.